gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos aprender a transformar unidade de medidas de arcos, de graus para radianos e de radianos para graus. Mas primeiro, antes da gente fazer essa transformação, essas transformações que a gente vai fazer a ida e a volta, a gente vai ter que dar uma revisão aqui a respeito da circunferência que a gente fez na aula anterior e principalmente sobre o valor do π, o que significa o π, tá certo? Então, o que foi visto na aula anterior? A gente viu o seguinte: se a gente tiver uma circunferência, certo? Qualquer, certo? Coloquei a circunferência aqui de vermelho. E determinarmos aqui o diâmetro dessa circunferência. Lembrando, o diâmetro é a maior distância entre dois pontos pertencentes a uma circunferência. E esse diâmetro ele passa justamente pelo centro. E a gente chega à conclusão que o diâmetro seria o dobro da medida do raio, já que do centro para cá mede R e do centro para cá também mede R. Então, o que foi que a gente chegou a concluir? E se a gente pegar o comprimento disso aqui, da circunferência, que eu coloquei até em linha reta aqui, tá? Comprimento C. Pegar aqui o comprimento do diâmetro, comprimento D. Se a gente fizer a razão entre o comprimento da circunferência e o comprimento do diâmetro, nós vamos encontrar exatamente, ó, 3.14115926, segue para o infinito. Esse aqui é o mais conhecido como o nosso π. Então a gente chegou à conclusão que o π é uma constante circular que a gente vai sempre encontrar quando pegarmos o comprimento de uma circunferência qualquer e dividirmos pelo comprimento do diâmetro dessa mesma circunferência. Sempre nós vamos encontrar esse valor aqui, tá certo? Pois bem, isso é como chegar ao valor do π trabalhando essa razãozinha simples. Então, é a partir dessa razão aqui é que a gente chega à fórmula para se determinar o comprimento de qualquer circunferência, como visto na aula anterior. Mas, digamos que eu tenho aqui uma circunferência, tá aqui de caneta, e essa circunferência tem o seu raio aqui, certinho? Então esse tracinho aqui, esse segmento que está em vermelho, seria o raio dessa circunferência. Então, destaquei aqui, ó, aqui ele, o raio, tá bom? Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar, imagine que eu vou pegar esse raio aqui, deixar ele com a mesma curvatura dessa circunferência. Então eu fiz algo parecido aqui, certo? Aí a pergunta que faço a vocês é a seguinte: quantos raios desse aqui seriam necessários para formar a metade de uma circunferência? Ou seja, se eu quiser colocar um raio aqui, outro raio aqui, outro raio aqui, outro raio aqui, quantos raios dessa medida aqui, desse comprimento, completariam metade da circunferência? Metade da circunferência, semicircunferência, tudo bem? Então eu fiz o seguinte, vamos lá. Percebi que, olha só, um raio desse coube bem direitinho aqui, ó, saindo do ponto de origem, né? Será que cabe mais outro? 2, nesse ponto aqui, ó, mais um raio, certo? E mais outro. Vocês vão perceber o seguinte, que na metade da circunferência, numa semicircunferência, cabem exatamente 3 raios e um pedacinho pequenininho aqui, certo? 3 raios e um pedacinho aqui minúsculo. Então, gente, a matemática ela é perfeita, veja só. O que seria a metade da circunferência em graus? 180 graus. Aqui ele, ó. Certo? Então, esses 180 graus comportam exatamente 3 raios ponto alguma coisa. Gente, olha só. Na metade da circunferência,
nós temos um arco formado por 3 raios, ponto. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. E quem é esse valorzinho aqui? Gente, ele é o nosso famoso π. Tá certo? Então, quando a gente quer falar de π, qual o significado desse número, dessa constante circular? Π, eu poderia dizer simplesmente que é a metade da circunferência. É o arco de meia volta, certo? Então a gente chega à conclusão, ó, que em 180 graus nós temos 3,1415 raios. Então, é com esse raciocínio que a gente vai chegar na relação entre graus e radianos. Então, olha só, chegamos à conclusão, então, que em 180 graus, o arco de meia volta, nós temos 1 π radianos, ou 3,14, certo? Então, radianos aqui, que a gente pode interpretar como se fosse raios, tá certo? Então, é essa relação entre graus e radianos que a gente vai utilizar para poder fazer a transformação. A gente pode usar 180 graus é igual a 1 π radianos, ou 360 graus seria 2 π radianos. Ou seja, se 1 π é metade da circunferência, a circunferência completa 2 π. Muito bem? Beleza. Então é com essa relação entre graus e radianos que a gente vai poder fazer os exemplos a seguir. Vamos para o primeiro exemplo de hoje. Então, o exemplo diz o seguinte: se um arco tem ângulo central de 120 graus, veja só, se um arco tem ângulo central de 120 graus, determine sua medida em radianos. Ou seja, eu vou fazer um esboço bem rápido aqui. Então, se eu tiver uma circunferência, digamos que eu tenho um ângulo central aqui de 120 graus, eu quero saber qual é a medida desse arco que está aqui. Esse arco, consequentemente, tem 120 graus, porque já chegamos à conclusão que a medida de um arco em graus é igual à medida do seu ângulo central correspondente. Mas a gente quer fazer a transformação para radianos. Em radianos, qual seria a medida desse arco? Então, o que é que a gente vai fazer? Trabalhar a nossa relação. E o que é que diz a relação entre graus e radianos? Que em 180 graus nós temos 1 π radianos. Gente, quem estudou sétimo ano e viu regra de 3 vai gostar disso aqui, porque a gente vai fazer simplesmente o uso de uma regra de 3 simples. Então a gente faz o seguinte, ó. Você coloca aqui radiano e coloca aqui graus. São as duas grandezas que nós vamos trabalhar aqui. Qual é a relação? O que é que diz a relação? Que em 1 π nós temos 180 graus. Professor, coloca aqui o símbolo de grau. Não precisa, porque o nome graus aqui já está dizendo isso. Tá certo? Muito bem. Qual é o arco que eu quero representar em radianos? É o de 120 graus. Então, 120 graus tem que estar a lógica abaixo de graus. Seria, então, o nosso X em radianos. Então, ó, radiano abaixo de radiano, grau abaixo de grau. Então, a gente vai fazer o quê? Uma regra de 3 simples. As grandezas são diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a quantidade de graus, aumento a quantidade de radianos, óbvio isso aí. Então, simplesmente você pode fazer o cálculo direto. O 180, ele vai multiplicar o X sempre. Então, você fica com 180x. E o 120 vai multiplicar 1 π. Então, vai ficar 120 π. Professor, eu poderia ter colocado aqui, no lugar desse π, desse 1 π, eu poderia trocar isso aqui por 3,14? Poderia. Porém, o resultado que você vai encontrar não será exato. Certo? Por quê? Porque 3,14 a gente já discutiu que é uma aproximação. Quando eu deixo a letrinha π, π representa aqueles infinitos dígitos que a gente não sabe nem quais são, tá certo?
que é 3.1415926 segue para o infinito. Então esse π substitui todos aqueles dígitozinhos. Agora quando eu coloco 3.14, eu estaria apenas aproximando, tá certo? Então, como é que a gente faz agora? O x fica sozinho porque o 180 que está multiplicando ele vai passar dividindo. Você fica com 120π sobre o 180. Virou fração. Gente, fração rima com simplificação. Então a gente agora vai ter que simplificar essa fração. E a gente tem sim que sempre simplificar quando possível, tá certo? Então o que é que a gente faz agora? Procurar um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Bem, a gente pode dividir por partes. Por exemplo, como os dois terminam em 0, então os dois dá para dividir por 10. Vai ficar 12 sobre 18, que dá para simplificar até por 2 ou por 3. Então, se você quiser simplificar direto, pode. Se quiser simplificar por partes, pode. Então, no caso aqui, eu percebo que ambos dá para dividir por 60. Olha, se eu conseguir dividir uma única vez, ótimo, mas não tem problema se você quiser dividir por partes. Então, ó, 120 por 60 fica 2π, ok? E 180 por 60 fica 3. Olha só com que eu fiquei. 2/3 de π. 2 sobre 3 não dá para simplificar mais, essa fração estaria irredutível. Então, essa fração que eu encontro aqui seria a resposta que eu queria. Então, esse arco de 120 graus, de medida 120 graus, tem sua medida em radianos igual a 2π sobre 3. Lembrando que esse π, que é o aproximadamente 3.14, é aproximadamente 3? É, aproximadamente 3. Em alguns casos a gente pode até aproximar para 3. Então se eu pegasse aqui 3 vezes 2, 6 dividido por 3, 2. Então esse arco aqui de 120 graus tem aproximadamente 2 raios. Tá certo? Muito bem, então a resposta, já que eu não quero transformar para transformar o valor de π para 3.14, eu quero deixar em função de π mesmo. Então você pode deixar essa resposta aqui. Então o nosso arco tem 2π sobre 3 radianos. É essa a medida do arco de 120 graus em rads, ok? Então, para transformar uma medida de um arco que está em graus para radianos, a gente pode recorrer a essa regra de 3 simples, tá certo? Agora a gente vai fazer o inverso. Se eu quiser transformar a medida de um arco que está em radianos para graus, o que eu devo fazer? Olha aqui o segundo exemplo. Eu quero transformar um arco que em radianos mede 5π sobre 6. Quero sua medida em graus. Aqui eu estou fazendo o contrário, viu gente? Eu quero transformar de radianos para graus. Posso fazer pela regra de 3? Pode. Mas eu garanto a vocês que vai dar muito mais trabalho. Do jeito que eu vou passar para vocês aqui, vai ficar bem mais fácil, bem mais rápido. E o que interessa para a gente é o resultado certo e de preferência da maneira mais precisa, mais rápida possível, porque em concurso a gente quer ganhar sempre tempo, não é isso? Então olha só, eu quero transformar um arco, isso aqui, 5/6 de π está em radianos, quero transformar para graus. Como é que eu faço? Monto a regra de 3, querendo pode, mas olha como vai ficar bem simples. Eu quero transformar para quê? Para graus. Lembrando que esse nosso famoso π, ele é o aproximadamente 3.14, né? Mas eu vou dizer que ele é igual a 3.1415 e vai para o infinito. Mas ele é isso aqui quando ele está em quê? Em raios, em radianos. Isso representa, gente, lembra que eu falei para vocês? O 3.14 tararabarará representa metade da circunferência. Ou seja, esse π em graus seria 180. Então o π, ele tem dois valores possíveis. Ele é 3.14 aproximadamente, mas quando está em radianos. E o π, ele é 180 quando está em graus.
Aqui eu não quero transformar para graus. Se eu quero transformar para graus, eu simplesmente vou substituir esse π por 180 graus. Então você vai ficar com 5 vezes 180 graus, porque aqui se é 5π, é 5 vezes o π. Embaixo, dividindo, tem o 6. Muito bem. Se eu fizer 5 vezes o 180, isso vai me dar, deixa eu ver, 900 graus, é isso? 900 graus. Mas eu tenho que dividir pelo 6. Certo? Então, o resultado dessa divisão já é a resposta. Vamos fazer a divisãozinha aqui bem rapidinho. 9 para 6 no máximo 1. 1 vezes 6 dá 6. 9 menos 6 dá 3. Baixo 0. 5. 5 vezes 6 dá 30. Sobra 0. Como tem 0, esse 0 que está aqui em cima não pode baixar para cá porque tem 0, então ele vem para cá. Certo? Então 900 graus dividido para 6 vai dar exatamente 150 graus. Então, ó, o arco de 5π sobre 6 radianos, ele é igual ao arco de 150 graus. Então, percebam que a transformação de radianos para graus é bem mais rápida, bem mais direta, e você não vai ter trabalho de montar a regra de 3, mas se você quiser fazer, fique à vontade, vai dar o mesmo resultado. Mas aqui é bem direto, bem tranquilo. Acho que vocês vão gostar de usar esse caminho aqui mais curto, tá certo? Então essa foi a aula de hoje. Eu esqueço de pedir a galera, mas vamos lá, se vocês quiserem curtir o canal, tá? Seguir aí, clica lá no sininho para vocês seguirem as atualizações, tá certo? Para vocês terem sempre essa aula aí, poder ajudar a crescer mais o interesse da galera pela matemática, tá bom? Então, um abraço do professor Claudinei e bons estudos!